Então, para a gente poder compartilhar para outras pessoas. E vocês já estão vendo aqui na tela o tema da mensagem do sermão de hoje. E o texto bíblico, passa lá um slide para nós. Pode passar mais uma vez. Mateus capítulo 24 e o versículo 24. Esse tema é muito importante para nós, é relevante para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o texto bíblico, Mateus capítulo 24 e o versículo 24. É um texto fácil de achar, eu acho que vocês já encontraram. Está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O engano que Satanás tem preparado e está a preparar é um engano universal. Ele pretende enganar o mundo inteiro, mas a ênfase aqui será operada no meio cristão. A ênfase será aqui ao engano operado no meio cristão. E o texto é bem claro porque diz que haverá falsos cristos. Pessoas pretendendo ser Cristo ou ter atributos de Cristo ou de um cristão. No entanto, são falsos. E é dito também que haveria falsos profetas. E Jesus está dizendo aqui que em algum momento surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E nos escritos de Ellen White existem pelo menos duas declarações contundentes. Eu gostaria de ler aqui para vocês. Eu acho que não vai estar aqui. Passa para mim, fazendo um favor. Pode passar esse slide. Ok. Pode segurar aí, deixa aí. Não está ali. Eu vou citar aqui. No livro O Grande Conflito, página 588, está escrito assim: a palavra de Deus declara que, quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de seus agentes, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, que está lá em Mateus 24, verso 24. Como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Preste atenção que o Espírito de profecia antecipadamente nos adverte que os espíritos maus, eles vão professar fé na Escritura Sagrada, na Bíblia. Por isso que muita gente vai ser enganado. Por isso que não vai ser difícil cair no engano. A outra declaração foi publicada na Review and Herald, 18 de dezembro de 1888, que diz assim: ele virá personificando a Jesus Cristo, realizando grandes milagres, e os homens prostrar-se-ão e o adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. Ele vai vir personificado como Cristo. Agora, uma questão de grande importância. Como isso vai acontecer no mundo? De maneira que pessoas poderão ser enganadas. Como é que isso vai acontecer? E como será possível se a pregação da Bíblia de alguma forma tem sido feita como nunca antes? As pessoas não têm Bíblias? A pregação da palavra de Deus não tem alcançado muitos corações? E como nós sabemos que quando Jesus voltar, ele não vai tocar o chão com os seus pés. As Escrituras dizem que ele vai vir nas nuvens. Satanás não vai vir nas nuvens, ele vai vir com milagres e prodígios para atrair a atenção das pessoas. Então, como é que nós corremos o risco de ser enganados? Quais são as advertências de Deus para nós?
Tá focando aqui? Ok. Como nós podemos evitar ser envolvidos pelos enganos de Satanás? São perguntas importantes para nós, porque Satanás vai enganar as pessoas lá quando ele aparecer. Mas nós vamos entender algumas coisas que são muito importantes primeiro, e nós vamos entender que o princípio do engano já está sendo aplicado agora. É por isso que pessoas serão enganadas lá. Eu tenho certeza. Eu posso afirmar sem sombra de dúvida que se Satanás se apresentasse como o próprio Satanás na sua casa e se apresentasse como o diabo e que quer enganar, eu tenho certeza que você o recusaria. Você o mandaria ele embora, você o enxotaria facilmente. Agora, se ele apresentar os seus enganos, não são fáceis de resistir. Agora vamos entender uma coisa muito importante. Não sei se dá para vocês enxergar ali. Ao tempo da profecia dada aos patriarcas. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13, Deus deu uma profecia para Abraão. Gênesis 15, versículo 13, deixa eu achar aqui. Aqui está assim. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui no capítulo 15, verso 13, Deus deu um tempo de profecia, 400 anos, e aí viria a libertação do povo de Israel, lá do cativeiro, onde eles iriam ficar. O verso 14, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Ok, a profecia, o tempo da profecia da libertação do povo foi dado, e era de 400 anos. E Satanás teve uma estratégia, quando ele percebeu que esses 400 anos estava para se cumprir, e que a promessa de Deus iria se cumprir, a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Então, o que foi que ele fez? Fez com que o povo egípcio levasse um pouco próximo, por favor. Mais um pouquinho. O povo foi condicionado à escravidão. A escravidão tanto física, mental e espiritual. Então, o plano de Satanás foi esse. Para escravizar o povo, para levar o povo a perder a esperança de voltar a ser uma nação livre. E vivendo na escravidão também perder de vista a fé na promessa de livramento. E tornando a vida deles cada vez mais difíceis, eles se acostumando com a escravidão, assim a promessa nunca se cumpriria na vida deles. Então a intenção de Satanás era frustrar os planos de Deus. E aqui em Êxodo capítulo 1 e o versículo 15, está o detalhe desse plano para frustrar os planos de Deus. Êxodo capítulo 1 e o versículo 15, fala assim. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, ao tempo de Moisés, o verso 16 também diz, eu acabei de ler o verso 16. Então, no tempo de Moisés aqui, a estratégia era matar os meninos. Matar os meninos. Então, cumprindo-se o tempo da libertação prometida, Satanás pensou agora que o Messias, prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Messias viria para libertar o seu povo. Então, qual era a intenção dele? Frustrar os planos de Deus de libertação do povo e de cumprimento da promessa. O livro Patriarcas e Profetas, página 242, diz: o rei e seus conselheiros tiveram a esperança de subjugar os israelitas com rude trabalho, e assim diminuir seu número e aniquilar-lhes o espírito independente. Fracassando na realização de seu propósito, recorreram a medidas mais cruéis. Foram expedidas ordens às mulheres, cujo emprego lhes dava oportunidade
para executar o mandado, a fim de destruírem as crianças hebreias do sexo masculino ao nascerem. Satanás foi o instigador disso. Sabia que um libertador deveria levantar-se entre os israelitas. E levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. Ele sempre teve estratégias para frustrar o propósito divino, para desqualificar o seu próprio povo para receber a promessa de Deus. O tempo passou e nós chegamos em outro tempo. Agora, ao tempo da vinda de Jesus. A citação que eu tenho para vocês aqui está em Deuteronômio, Desejado de Todas as Nações, página 100. Aqui, na página 100, Ellen White faz um esboço da situação da sociedade no tempo em que Jesus deveria vir. Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. Bem, essa era a situação da sociedade no tempo de Jesus. Prazeres sensuais. É um pouco diferente do nosso tempo hoje, né? No nosso tempo, a gente quase não se ouve falar de problemas sociais, na nossa sociedade de prazeres sensuais, né? Ainda bem que o tempo mudou, né? Banquetes, bebidas, ostentação, amor das riquezas, cobiça das riquezas. Não é diferente. Isso nunca foi diferente. Mas nesse tempo, houve uma intensificação da parte do inimigo para amortecer as percepções espirituais das pessoas. E no Desejado de Todas as Nações ainda, página 27, por mais de 1000 anos, aguardara o povo judeu a vinda do Salvador. Era o povo que estava aguardando a vinda do Salvador por mais de 1000 anos. Nesse acontecimento, fundamentara suas mais gloriosas esperanças. No cântico e na profecia, no ritual do templo e nas orações domésticas, haviam envolvido seu nome. Entretanto, por ocasião de sua vinda, não o conheceram. O bem-amado do céu foi para eles como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, Isaías 53, verso 2. E não lhe viam beleza nenhuma para que o desejassem. Então entenda que o mundo foi preparado para rejeitar o Messias. Isso é triste. O Messias era a promessa mais importante da vida deles. No entanto, foram preparados para rejeitar o Messias. E nós vemos uma declaração do evangelista João, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, em verso 11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que triste. Mais de 1000 anos a promessa havia sido dada. Eles haviam aguardado o Messias, cantavam sobre o Messias. E é bem possível que quando algum pagão visitava Israel e perguntava a respeito daqueles sacrifícios, das poesias, dos salmos, eu acredito que muitos deles diziam: esse salmo aqui está falando do Messias, aquele que nós aguardamos. Nós esperamos ele. Aí quando aparece o Messias, eles não reconhecem o Messias. Aqueles que estavam familiarizados com as descrições do Messias, não só não reconheceram, como também rejeitaram. Por quê? O mundo fora preparado para rejeitar o Messias. Qual mundo? O mundo dos judeus. Jesus mesmo, numa conversa com a mulher samaritana, disse: a salvação vem dos judeus. Os judeus sabiam disso. A salvação viria do meio deles, o Messias viria do meio deles. E eles não reconheceram o Messias. Por que será que essas pessoas não conseguiram reconhecer o Messias? Nós já vimos aqui algumas declarações do espírito de profecia. Amor dos prazeres, a cobiça da riqueza, amor do luxo, a ostentação. Por mais que estivesse na ponta da língua deles, as promessas, as profecias referentes ao Messias,
Eles amaram mais as coisas do mundo do que a própria vinda do Messias. Agora, eu quero concentrar a atenção de vocês para isso aqui. Nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim. Nós temos consciência disso. Sabemos que o fim virá. Sabemos que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E que Ele quer salvar todo mundo. E se nós queremos ser salvos, essa é a razão por que nós estamos aqui. Essa é a razão por que você está aí também assistindo essa mensagem. Mateus 24, verso 24, nós já lemos. Surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Satanás, ele quer comandar o mundo cristão. Ele quer ser o dirigente do mundo cristão. Eventos Finais, página 155, diz: aproximamo-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Se ele está trabalhando como nunca antes, isso é importante. Nós precisamos estar cientes e conscientes disso. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Perceba-se que a intuição do engano é global, é universal, é o mundo inteiro que precisa ser envolvido no grande engano. E ele tem um interesse especial pelo mundo cristão. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade. Sob o disfarce de cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Quantas pessoas já estão sendo preparadas e vão aceitar esse engano? A gente vê movimentos religiosos no mundo se unindo para um propósito no tempo em que nós estamos vivendo. Se você não vê pela TV, você vê pelas notícias do YouTube. Estão cheias. Nós ficamos sabendo do Domingo Verde, o Domingo do Clima, COP26, que prenuncia grandes coisas. E por que nós não estaríamos atentos a essas coisas? O engano tem alguns princípios. Como é que Satanás pode fazer para conseguir enganar as pessoas? Vamos ver se o próximo slide passa. Ok. Pode colocar os 3 ali. Primeira coisa, enfraquecimento da mente. Ninguém pode ser enganado se sua mente não for enfraquecida. Como poderia dizer, os nossos sentidos não forem enfraquecidos. A mente precisa enfraquecer. E ele tem trabalhado para isso. E como é que ele tem trabalhado para enfraquecer a mente? Nós sabemos que tudo que afeta o nosso corpo também afeta a nossa mente. Olhe para a indústria da alimentação. As pessoas que vivem em cidades, mesmo tanto cidades grandes, quanto cidades pequenas, pequenos centros urbanos, também consome produtos industrializados. E esses produtos industrializados e condimentados e conservados de tudo quanto é tipo de forma, não contribuem para o fortalecimento da mente. E sem contar também maus hábitos que são comuns ao nosso tempo. E às vezes a gente não percebe como isso pode afetar o nosso corpo. Ele tem trabalhado para arruinar a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, para diretamente afetar a nossa mente e assim enfraquecer. Outro princípio do engano, a familiaridade com o espiritualismo. E onde está o espiritualismo? Como nós podemos nos familiarizar com algo da qual a gente discorda? As mídias. De todas as formas. Ali está a nossa familiaridade. Sabe quando uma mentira é repetida várias vezes, ela se torna uma verdade? Mesmo que a gente não concorde com aquilo, a gente, sei lá, assistindo um filme de Hollywood, Ghost, ou alguma coisa que tem algum espiritismo ou espiritualismo, em qualquer das suas formas, a gente assiste e a gente não concorda. A gente, não, isso aqui não vai me afetar. A gente passa para frente. Isso não vai me afetar porque eu não acredito nisso mesmo. Mas nós temos duas coisas na nossa mente. O consciente, que é o senso crítico, que criva tudo, a gente analisa ali e decide aceitar ou rejeitar. Mas nós também temos uma outra esfera da nossa mente a qual nós não conseguimos ter controle, que é o nosso inconsciente.
E essas informações vão ficar guardadas e vão fazer com que a gente aceite inconscientemente aquilo que nós não aceitamos conscientemente. O outro princípio do engano, enfraquecimento teológico doutrinário. Isso é geral, é de todo mundo, não importa a denominação. Pode ser adventista, batista, e tudo quanto é ista, assembleiano, presbiteriano. Há um grande enfraquecimento teológico doutrinário, e isso pode se partir tanto dos púlpitos, quanto da própria devoção de cada pessoa individual também. O enfraquecimento bíblico, teológico, doutrinário, a gente vê isso impresso nos próprios sermões. Há poucos sermões que alimentam e preparam as pessoas, que incentivem as pessoas a estudar a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. E também a gente percebe isso nas próprias músicas. E não é só nas músicas evangélicas, nas nossas próprias músicas também. Não se vê doutrina, não se vê ensino. Há umas músicas assim que não diz nada com nada. Às vezes tem umas letras que a gente precisa fazer um curso de filosofia para entender o que o cantor está cantando. E a gente acaba gostando disso, e isso não nos fortalece, não aumenta a nossa esperança, não fortalece a nossa convicção, não fortalece a nossa fé. Mas como toca nas nossas emoções, porque ela tem essas características, por tocar as nossas emoções, a gente acha que o Espírito Santo falou com a gente. E a gente está ali tocado, mas não é pelo Espírito Santo, tocado por emoções apenas. Esses são alguns princípios princípio do engano. Enfraquecimento da mente, familiaridade com o espiritualismo e enfraquecimento bíblico, teológico, doutrinário, expresso em sermões, em músicas, enfim. Então, como resultado disso tudo, o relacionamento com Cristo, o relacionamento com a pessoa de Jesus, passa a ser, além de superficial, algo que alguém comentou na lição da escola sabatina, um relacionamento romantizado com Jesus, que não é suficiente para um relacionamento romantizado, tipo romântico. Sabe, às vezes a gente gosta de algumas expressões que elas soam bem aos nossos ouvidos, né? Estamos apaixonados por Jesus e tal. Mas na prática, está mesmo apaixonado por Jesus ou é apenas um êxtase, uma emoção? Pode ser visto na vida prática esse apaixonado por Jesus? E o relacionamento também, além de ser superficial, passa a ser interesseiro. Interesseiro. A gente pode ver como exemplo a teologia do sinta-se bem. O importante é fazer as pessoas sentir-se bem. Nós não vamos pregar doutrinas, ensinamentos, as pessoas não querem saber as doutrinas de Jesus, elas querem sentir-se bem. Então vamos fazer as pessoas sentir-se bem, vamos entreter as pessoas. E a gente vê isso por aí pelo mundo cristão afora. A teologia da prosperidade, que também agrada muitos corações. Você quer ficar rico, quer melhorar a sua situação? Nós temos uma mensagem para você. É isso que as pessoas estão fazendo. E além disso, a teologia do coach. Essas coisas agradam o sentido das pessoas, são mais fáceis de aceitar. Então, como resultado, nós vemos aqui um enfraquecimento. E isso a gente está percebendo no tempo do fim. Afinal de contas, o que é que realmente nós queremos? O que é que nós esperamos de Deus? O que é que nós esperamos de Jesus? Se a vida eterna nos aguarda e Jesus tem essa promessa para nós. Nós queremos encontrar Jesus quando Ele aparecer nas nuvens do céu. Nós queremos estar preparados. Nós queremos ter vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as nossas más tendências, sobre os nossos maus hábitos. Nós queremos estar santificados, queremos levar outras pessoas a conhecer a Jesus e ser salvos também. Nós queremos estar livres desse mundo de dor, de sofrimento, de angústia. Nós já estamos encharcados disso. É isso que nós queremos. Mas, ainda assim, somos vulneráveis. E Satanás está trabalhando como nunca antes. E a última cartada que ele tem para dar, por isso que nós devemos estar atentos. Por isso que essa mensagem é uma mensagem de exortação, para a gente não ficar conformado com o que nós já temos.
mas nos prepararmos. No livro O Grande Conflito, página 464, está escrito assim: há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Onde é que há um excitamento emotivo? Nos cultos, nas reuniões. Se não tiver algo extasiante, não está bom. Tem que experimentar algo novo. Tanto nos louvores, quanto nas pregações e nas mensagens e assim por diante. E no meio de toda essa contrafação, existem promessas de falsos, de prodígios, milagres, curas e assim por diante. Já houve no passado falsos prodígios, falsas curas. E a palavra de Deus, Jesus nos adverte que haverá novamente no final dos tempos. Nós sabemos, pelo Espírito de profecia, que antes da terminação do tempo de graça, Deus vai fortalecer o seu povo com a promessa do Espírito Santo. O que nós conhecemos, de acordo com Joel capítulo 2, a chuva serôdia, que é para a finalização da pregação do Evangelho em todo o mundo antes que o fim venha. Então, a chuva serôdia vai fazer com que o verdadeiro povo de Deus saia com poder, proclamando as 3 últimas mensagens angélicas. E de acordo com Apocalipse 18, verso 4, encher o mundo, encher a terra com a sua glória. Mas antes que isso aconteça, também haverá uma contrafação. Antes de Jesus vir, houve falsos messias, falsos libertadores antes dele. De maneira que quando ele vem, ele não é aceito. E antes de haver o verdadeiro batismo do Espírito Santo e os verdadeiros dons espirituais que são descritos na Bíblia, na palavra de Deus, haverá os falsos batismos. Haveria, e já está havendo. Falsos batismos e falsos dons espirituais. E também a falsa chuva serôdia e o falso autoclamor. Sempre haverá fanatismos e falsidades. Eu gostaria de compartilhar com vocês a história do Roger Morneau. Passa o próximo slide, por favor. Pode passar isso aí. Só avançar. Tá difícil de ir? É o próximo. Esse eu já li? Não, eu não li, acho que não estava aqui. Mas pode deixar lá. Pode deixar esse texto. O próximo. Vamos pular aqui. Vocês já conheceram esse livro? Alguém já leu o livro Viagem ao Sobrenatural? 1, 2, 3 já leram além de mim. 4, 5 comigo. 6 com a Ana. Ok. A parte desse livro que mais me chama a atenção é a parte que eu vou citar e vou compartilhar com vocês. Há pessoas que ficam impactadas com outras coisas, mas pelo menos a mim o que me impactou foi isso. Eu esqueci de colocar a página do livro, mas o livro pode ser acessado, você pode baixar em PDF ou comprar ele, e está escrito assim: o grupo de adoradores de espíritos, vou explicar o contexto. Roger Morneau se tornou adorador de espíritos maus, adorador de demônios, ele fazia parte de uma sociedade secreta. Numa certa quarta-feira acontecia o culto de adoração aos deuses, que são os espíritos de Satanás. E lá, o grupo de adoradores de espíritos estava maravilhado com a habilidade de Satanás para enganar as pessoas. E quando o orador mencionou que Satanás e seus anjos têm, na realidade, milhões de cristãos envolvidos com a idolatria, sem nem mesmo o saberem, a plateia ficou em pé para aplaudi-lo. Aplaudia Satanás. Milhões de quê? De cristãos envolvidos com a idolatria. Olha, os adoradores de demônios ficaram vibrando. Olha, o Satanás enganou os cristãos. Tem um monte de cristãos envolvidos com a idolatria. Então eles aplaudiram a Satanás, que é o grande mestre deles. Próximo slide, por favor. Mais uma vez, o sacerdote... Pode passar mais um para aparecer o outro ali. Ok, mais uma vez o sacerdote gabou-se de que o mestre ali é Satanás. O mestre enganou o mundo inteiro com a crença na imortalidade inerente da alma, a despeito do esclarecimento e conhecimento científico de nossa era. Nesse momento aconteceu algo maravilhoso que posteriormente me ajudou a aceitar a Cristo e a unir-me eventualmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi
uma pergunta levantada por alguém. E quanto aos adventistas? Você não pode considerá-los enganados com o resto do mundo. Por que eles resistem ao grande engano? Os adventistas do sétimo dia resistem ao grande engano. Por quê? Foi a pergunta levantada por alguém. Deixa eu ver se tem a resposta ali. Você está correto, respondeu o sacerdote. Os adventistas, olha só, vou dar um grifo aqui. Os adventistas ainda não foram enganados. Não foram enganados ainda. Primeiro, deixe-me explicar por que eu os ignorei. Naquela época, existem tão poucos deles em comparação com o restante da população mundial que nem passou pela minha mente mencioná-los. E, em segundo lugar, a razão pela qual eles ainda não caíram no engano, a razão pela qual eles ainda não caíram no engano é que eles não são pessoas comuns. Não sei vocês, mas isso me arrepia. De verdade. Não são pessoas comuns. Permitam-me explicar. O que vou dizer pode chocar alguns de vocês, mas é verdade. Quer queiram, quer não. O fato de os adventistas celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. O Criador dá ajuda especial a eles, bem como grande entendimento espiritual. E assim, nesse sentido, eles não são pessoas comuns. Isso é chocante. É interessante também. Essa é a história são as palavras do sacerdote satanista, a qual Roger Morneau escreveu ali no seu livro. Mas ele pretende enganar os adventistas do sétimo dia também. Como é que Satanás poderá enganar os adventistas do sétimo dia também? Já que recebem uma ajuda especial do Criador por celebrar o sábado bíblico da criação. É o que nós já vimos. Próximo slide, por favor. Ok. Passa o próximo, por favor. Acho que... Ok, não, pode deixar aí. Volta um pouquinho. É o que nós já vimos antes. Como é que nós poderíamos ser enganados? Familiaridade com o espiritualismo. Existem várias fontes para nós termos familiaridade com o espiritualismo. Se a gente ouve música mundana, por gostar, ou por acompanhar a Hollywood e outras produções que tem mensagens ali. Antigamente eram mensagens subliminares, a gente tinha que ficar procurando para saber. Agora são mensagens escancaradas. Existe até uma série chamada Lucifer. É muito interessante a trama ali, né? Eu nunca assisti a série, eu vi alguns trechos. Há uma trama ali que prende a atenção da gente, e quando a gente olha para o personagem que tem o nome de Lúcifer, a gente não o odeia, a gente acha que, nossa, ele é um coitado, ele está sendo mal interpretado ali. Poxa, a gente começa a ter simpatia por Satanás e pelas suas ideias também. Então, familiaridade com o espiritualismo pode fazer com que os adventistas do sétimo dia sejam enganados. E a semente do engano já está sendo lançada agora e já vai brotando ali. Outra coisa, carismatização. A nossa igreja tem sofrido muitos ataques de diversas maneiras nos últimos tempos. Antigamente, quando surgiam alguns fanatismos, eles eram escancarados. Houve um tempo, logo quando eu me batizei aqui nessa igreja, eu vi alguns irmãos alarmados, o pastor advertindo a igreja, porque tinha umas pessoas aí que estavam vendendo estavam distribuindo alguns folhetos, alguns CDs, DVDs, acho que eram CDs, falando que contra a Trindade, que o Espírito Santo não existia. Era escancarado, eles não escondiam suas intenções. Rapidamente os irmãos foram advertidos e a própria igreja teve como tomar algumas medidas, porque a coisa foi clara, escancarada. Mas agora, os fanatismos, inclusive a tentação da carismatização para nós, não está sendo escancarada. Ela está disfarçada. Ela vem tomando roupagens adventistas. E aí a gente vai aceitando. A gente tem dificuldade. É difícil quando essas coisas passam pelo nosso crivo e a gente detecta. Opa, aqui tem alguma coisa errada. É mais fácil aceitar, porque ela não desperta a nossa atenção. Ela baixa a nossa guarda. Ela tira a nossa proteção. Porque vem com uma roupagem diferente, mais aceitável, é mais sutil. O que a gente vê também
na Idade Média, surgiram nos mosteiros formas estranhas ao cristianismo de oração e de meditação. E essas coisas ressurgiram nos últimos anos. Elas tomaram conta de diversas igrejas protestantes e evangélicas. E, por incrível que pareça, já bateu na nossa porta. E nós temos abrido a porta e convidado para que entre no nosso meio. E o nosso crivo não tem sido bem afiado. A gente tem aceitado como sendo coisas da palavra de Deus. O espírito de profecia condena tantas coisas, a Bíblia condena, e algumas coisas, às vezes, a gente usa a Bíblia para poder apoiar essas coisas, às quais nós deveríamos estar atentos e passar pelo crivo da palavra de Deus e da revelação. Então, pontuando algumas coisas. Assim como Satanás trabalhou para enganar no passado, ele trabalha para operar os seus enganos hoje também. Para não sermos enganados, nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. O apóstolo Paulo diz, lá em 2 Timóteo, que Satanás ele se transforma em anjo de luz. E ele usa as Escrituras, distorce as Escrituras para enganar. Então nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Nós temos tido muito orgulho por causa dos nossos pioneiros. Mas nós estamos sendo como nossos pioneiros? Eles fizeram todo o trabalho de estudar, cavar e preparar tanto conhecimento, e agora a gente tem orgulho por algo que a gente nem fez. Nós individualmente precisamos voltar a ser da Bíblia. Então, antes que o mundo, o último engano seja apresentado ao mundo, agora mesmo eles estão sendo preparados para aceitar os enganos que estão por vir como se fossem verdade. Então, da mesma forma que o povo nos dias de Cristo, por causa da sua religião centrada em si mesma, não reconheceu o caráter do Messias e de seu reino, veio para os seus, mas os seus não o receberam, assim também nós podemos não reconhecer quando Deus envia advertências, reprovações e mensagens para salvar o seu povo, para livrar o seu povo. Nós podemos não reconhecer. Na meditação matinal de 1983, olhando para o alto, página 332, mas alguns, à semelhança de muitos dos discípulos de Cristo, se aborrecem porque interpretam mal as mensagens enviadas por Deus. E as mensagens enviadas por Deus são claras demais para ser mal interpretadas e mal entendidas. Deus tem procurado dar advertência para o seu povo. Nós devemos estar atentos para nós não sermos seduzidos pelos mesmos enganos em que tem caído o mundo cristão e evangélico, usando métodos que não são bíblicos. Nem tudo que é novo e que parece funcionar e dar certos resultados, tem o selo da aprovação de Deus. Então a nossa segurança é uma só, é fazer da Bíblia o nosso livro-texto. O livro-texto de onde nós vamos extrair todas as nossas experiências. Se de fato é que nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então eu tenho um apelo para vocês. E o apelo é o seguinte: aceitem as advertências de Deus para poder compreender claramente os perigos os quais nós devemos enfrentar nos dias em que nós estamos vivendo e que vamos viver ainda. O outro apelo quem vai fazer para vocês, para nós, é Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 53. Próximo slide. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Mesmo nós, sendo adventistas do sétimo dia, não vamos conseguir rejeitar esses falsos milagres com tanta facilidade, se agora nós não estivermos fundamentados na verdade. Então ele fará com que pessoas fiquem doentes e depois de repente removerá delas o seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparentemente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Ali nós seremos provados. Agora nós não estamos sendo provados. Por quê? A gente vê muitas curas. Se você acha que o que você está vendo já é demais, então espere para ver o que vai acontecer. Hoje em dia,
a gente vê muitas falcatruas. E essas falcatruas são facilmente desmascaradas. E não precisa ser nem cristão para desmascarar essas falcatruas, esses enganos, essas engambelações que existem no mundo cristão afora aí. Tem muitos milagres que são tudo mentira, é tudo fachada. Existem até atores que são pagos para poder fazer isso, para fingir as curas. Isso não é difícil de desmascarar. Mas isso aqui será uma prova difícil, porque milagres vão acontecer. E quando acontecer, nós vamos resistir ao engano? Será que esses enganos não vão apelar para que a gente aceite como verdade? O próximo apelo. Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentiras maravilhosas de Satanás foram mais amplamente exibidas? Não serão muitas almas enredadas e arrebatadas, separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido a fábulas? O espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. Cumpre buscarmos todos armar-nos para o combate em que nos havemos de em breve empenhar. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e aplicado praticamente, será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. Então aceitemos as advertências de Deus. Não percamos de vista. Não achemos que essas coisas estão distantes a acontecer. Que Deus nos dê ânimo, nos dê alegria e nos dê força para agora estarmos alicerçados na verdade de Cristo e podermos ter forças para resistir às provas finais.